quero te fazer uma pergunta importante. O que seria, na sua visão, uma evidência da manifestação do Espírito Santo nesse lugar? O que precisa acontecer aqui para você dizer assim: Deus está aqui, Deus está se manifestando nesse lugar? O que na sua visão comprova que Deus está presente em algum lugar, em alguma situação? O que precisa acontecer para você dizer: Deus está nesse lugar? A verdade é que algumas pessoas pensam que isso só é uma realidade quando dons extraordinários se manifestam no lugar, quando há um movimento fora da compreensão humana, quando há a manifestação de dons que não tem a ver com habilidades humanas, quando as pessoas oram em línguas espirituais, se movimentam de formas diferentes, quando as pessoas glorificam de uma forma extravagante. Muitas pessoas, para dizer que um culto foi poderoso, tudo isso que eu citei aqui precisa acontecer. Uma vez me perguntaram assim: pastor, eu vim de uma igreja que todo culto, o mover do Espírito Santo era poderoso, mas eu queria saber por que não é assim aqui. Aí eu falei: ué, não é não? Ela é. Eu falei: mas o que é um culto poderoso, uma manifestação poderosa de Deus? Ah, pastor, eu via dons, e eu via muitos movimentos, e era rodopio, e era gritos, e era celebrações. E eu falei assim: então, para a irmã, a evidência do Espírito Santo é isso? Ela é. Eu falei: então nós precisamos conversar. Nós precisamos aprofundar esse entendimento. O que você tem chamado de manifestação do Espírito? Será que é falar em línguas espirituais? Será que é o rodopio? Será que é alguma movimentação fora do comum? Se talvez esse seja o seu entendimento, eu acredito que nós precisamos aprofundá-lo. As pessoas estão confundindo demais o que de fato é uma manifestação de Deus e o que não é. Na verdade, há uma confusão espiritual no meio do nosso contexto cristão. Esse assunto dons espirituais virou uma bagunça, uma confusão. É The King, The Power para tudo que é canto, irmão. É uma loucura, é assustador. E a grande verdade é que se não houver entendimento bíblico sobre esse assunto, a igreja ficará confusa e não poderá desfrutar de fato do que é o mover do Espírito Santo. E queridos, eu quero falar sobre isso hoje. Eu quero falar sobre os dons espirituais. Mas eu não quero falar daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto. Eu quero falar daquilo que a Bíblia nos dá como embasamento para manifestação dos dons espirituais. E quando eu falo dessa confusão espiritual, não tem igreja melhor para nós nos espelharmos do que a igreja de Corinto. Porque essa igreja, irmãos, era uma igreja confusa. Era uma igreja meio diferente. Inclusive, se o erro, o equívoco na percepção dos dons espirituais é por falta de conhecimento da palavra, nós vemos que realmente o que Deus disse no livro do profeta Oséias, no capítulo 4, que o meu povo perece por falta de conhecimento, é uma realidade que está se aplicando. As pessoas estão se baseando em experiências e não na doutrina da palavra. E isso é muito perigoso. Então, queridos, nesses próximos 2 domingos, hoje e domingo que vem, se Deus permitir, eu vou pregar uma minissérie sobre os dons espirituais. Além de você ter vindo hoje, você precisa vir domingo que vem, para que você tenha todo o entendimento sobre esse assunto. É claro que eu não tenho a pretensão de, em 2 domingos, falar tudo que precisa ser falado sobre os dons espirituais, mas, pela misericórdia do Senhor, eu espero falar aquilo que todos precisam entender. O restante você vai entendendo estudando a palavra na escola do avivamento e tantas outras ferramentas que nós temos aqui. Mas vamos lá.
Existem lugares que creem que os dons espirituais cessaram. Eles foram úteis em um período da história da igreja, mas já cumpriram o seu propósito, e por isso não existem mais. Em outros lugares, a manifestação dos dons espirituais são vistas como motivo de escândalo, e as pessoas que se movem nesses dons são injustamente julgadas e até mesmo condenadas. Existem lugares em que os dons são vistos como a única demonstração clara de que a presença do Senhor está naquele lugar. Lugares em que os dons são vistos como espetáculo, como algo que exalta o homem, como algo que chama atenção para o homem. E isso é um problema muito sério, porque a verdade é que o que Deus diz na sua palavra sobre os dons espirituais é bem diferente do que muita gente está vivendo. E é por isso que eu quero trazer uma direção bíblica sobre esse assunto. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios 12, do verso 1 ao verso 11. Mas eu reforço que durante o sermão eu vou ler todo o capítulo. Então mantenha a sua Bíblia aberta. 1 Coríntios 12, do verso 1 ao verso de número 11. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Senhor, nos ajuda a ter entendimento pleno sobre os dons espirituais. E que nós saiamos daqui, de fato, nos movendo nesses dons. E cumprindo plenamente o propósito que o Senhor tem para a nossa caminhada nessa terra. Eu oro por isso no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a igreja de Corinto era altamente dotada de dons espirituais. E ao mesmo tempo, vivia uma grande confusão em seus cultos e no seu estilo de vida, porque não entendiam plenamente a direção de Deus para determinados assuntos. E um desses assuntos em que eles viviam um grande equívoco era os dons espirituais. Na verdade, o que Corinto vivia tem muito a ver com o que algumas pessoas estão vivendo hoje. Uma vida cristã em que a experiência tem predominado sobre a doutrina bíblica. E por isso acham que estão fazendo aquilo que Deus está levando elas a fazer. Mas muitas vezes estão confundindo isso. E isso tem feito com que pessoas muito especiais, servos de Deus, não vivam plenamente a vida cristã. E não sejam de fato um testemunho vivo daquilo que o Evangelho pode fazer na vida de um homem, de uma mulher, e isso também através dos dons espirituais. Então Paulo escreveu alguns princípios, algumas correções, algumas instruções a respeito dos dons espirituais. E é exatamente isso que eu creio, que não apenas a igreja Atitude, mas a igreja de Cristo na terra precisa receber como direção.
uma correção, uma instrução, um direcionamento do Espírito Santo, para que de fato os dons espirituais se manifestem nas nossas vidas e nessa igreja, exatamente da forma como o Senhor determina. E para isso eu quero compartilhar alguns princípios. O que nós precisamos saber sobre os dons espirituais. Hoje eu me baseei no capítulo 12. Domingo que vem eu vou me basear no capítulo 14 de 1 Coríntios. Primeiro princípio: manifestar dons espirituais não evidencia maturidade espiritual. No primeiro versículo, olha o que Paulo diz: quanto aos dons espirituais, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes. Paulo está sendo assim bem direto. Ele está numa igreja altamente dotada de dons espirituais. Mas ele está dizendo para essa igreja o seguinte: apesar de muitos dons se manifestarem nesse lugar, vocês são ignorantes a respeito deles. Vocês não entendem desse assunto. E por isso estão cometendo muitos equívocos. Aquela igreja era rica em dons, mas imatura em caráter. Inclusive, se você voltar ao capítulo 1, no verso 7, olha que afirmação você pode ler: desse modo, não falta a vocês nenhum dom espiritual, enquanto esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. O que Paulo estava dizendo é que na igreja de Corinto não faltava nenhum dom espiritual. Todos os dons espirituais estavam presentes naquela igreja. Mas ao mesmo tempo que essa realidade estava presente naquele lugar, Paulo trata do capítulo 1 ao capítulo 6, pecados graves na igreja. Situações graves na igreja. Primeira, imoralidade sexual, ao ponto do filho do pai deitar com a mulher do pai, incesto dentro da igreja. Facções, partidarismo, divisões dentro da igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Haviam partidos, facções dentro da igreja, divisão, uma loucura. Desordem no culto. O culto era uma bagunça. As pessoas estavam no culto, mas não viviam o culto. Saíam confusas, sem clareza sobre a exortação bíblica importante para aquele momento, sem ter ações práticas para tomar decisões na sua vida que as levassem a se aproximar mais de serem pessoas parecidas com Cristo. Um culto sem transformação, sem clareza, sem entendimento. Na ceia do Senhor havia discriminação. Os mais ricos comiam primeiro, e se sobrasse, os mais pobres podiam participar da mesa do Senhor. Para piorar, irmãos, arrogância espiritual. Alguns que tinham determinados dons se achavam superiores àqueles que não tinham aqueles dons. Na verdade, irmãos, era uma confusão, uma igreja imatura. E a pergunta é: como que uma igreja cheia de todos os dons espirituais existentes conseguia ao mesmo tempo viver em meio a tantos pecados graves? Uma vida tão desalinhada com o que diz respeito à caminhada de um discípulo genuíno de Cristo? Simples. A resposta eu já disse: porque dons espirituais não evidenciam maturidade espiritual. Dons espirituais não são medalhas da santidade. Na verdade, a palavra dons vem do grego carisma, que significa graça, presente e merecido. Nós recebemos dons não por mérito, não porque merecemos, não porque fizemos por onde, mas porque Deus, em sua grandiosa graça, ignora as nossas limitações e nos dota com dons espirituais para cumprir propósitos que Ele tem para a igreja. Quem é que está entendendo isso aqui, gente? Não é porque você orou 2 horas por dia essa semana que Deus vai te dar dons hoje. Na verdade, é porque Ele decidiu. É graça, é um favor imerecido. Eu não tenho como merecer, é graça. Independente de idade, sexo, tempo de igreja, nível de santidade, Deus não nos dá dons porque merecemos,
mas porque Ele tem propósitos a cumprir nessa terra, e esses propósitos requerem a manifestação de certos dons. Então Ele dota a sua igreja com dons para que esses propósitos se cumpram. Se você está entendendo, você fala: eu estou, pastor. Que eu preciso que você entenda cada ponto aqui, porque eu sei que existe dúvida, e eu preciso instruir a igreja, muita gente nova aqui, e eu preciso que você entenda a visão que nós temos sobre esse assunto. Então Paulo disse: vocês não podem ser ignorantes a respeito dos dons espirituais. Vocês não podem pensar que porque manifestam dons, Deus está aprovando a vida de vocês. Vocês não são superiores porque manifestam dons que outros não manifestam. Então aqui eu tenho mais uma afirmação que eu quero que você guarde. A presença de dons espirituais não evidencia santidade. E se não há evidência de santidade, também não há evidência do enchimento do Espírito. O que eu quero dizer, irmãos, é que é um erro dizer que alguém é cheio do Espírito porque manifesta algum tipo de dom. A igreja de Corinto não era uma igreja cheia do Espírito, mas era uma igreja que não tinha falta de nenhum dom espiritual. É uma igreja que nunca influenciou a cidade. É uma igreja que cometia pecados graves, mas era cheia de dons. E eu falo isso, irmãos, até mesmo sem ler o texto, porque tem gente que ora em línguas espirituais e depois mete a língua nos outros. Eu também conheço gente que ora em línguas espirituais e é uma bênção. É um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus. Eu conheço gente que profetiza e depois mente. Tem gente que prega e é maledicente. Tem gente que é usado por Deus para expulsar demônios, mas tem uma vida desalinhada com a palavra. Como que isso é possível, pastor? Simples, é graça. Os dons são derramados pela graça. Não é porque nós merecemos, mas é porque Ele tem algum propósito a cumprir. E isso é muito importante nós entendermos. É claro que para quem está vivendo em meio a dons e ao mesmo tempo em meio a uma vida de pecado, a conta um dia vai chegar, irmão. Ah, pastor, porque fulano de tal está prosperando e ele vive em meio a dons e o ministério dele está crescendo. Irmão, se não pagar a conta aqui na terra, vai pagar na eternidade, irmão. Não tem jeito, todo mundo vai pagar. Todos nós aqui vamos pagar a nossa conta, irmão. É uma verdade, é isso. E eu falo isso porque até Jesus disse que vai chegar um dia que vão se encontrar com Ele e vão dizer: Senhor, Senhor, mas eu curei enfermos em Teu nome, mas eu expulsei demônios em Teu nome. E o que Ele vai dizer para algumas pessoas? Eu não conheço vocês. Vocês foram até usados, mas vocês nunca foram transformados. E sabe, queridos, eu tenho um testemunho pessoal sobre isso. Porque tem gente que até hoje se sente menos espiritual porque não manifesta alguns dons. Quando eu estava no final da minha adolescência, nas férias, tem uns 5, 6 anos isso, uns amigos da igreja chamaram: ô Bruno, vamos fazer um louvor, um culto, lá na casa de fulano, vamos lá? Aí, vamos. Você faz louvor? Faço. Peguei o violão, coloquei nas costas e fui para lá, para casa do Paulinho. Cheguei lá, tinha uns irmãos que eu não conhecia, de outros lugares. E quem conduziu o culto foi um irmão que era visto assim como um ativador, vamos colocar assim. E começou lá o culto, e eu toquei os louvores, e uma bênção, e ele começou a pregar e falar e tal, e daqui a pouco, irmãos, todo mundo orando em línguas, uma coisa linda, maravilhosa. Só quem não estava orando em línguas era aquele que vos fala, o carnal. E aí chegou um momento que o irmão falou assim: vamos parar, tem uma coisa errada. Todo mundo orando e ele não está orando. Vamos orar por ele aqui. Ajoelha aí. Eu falei: vão orar por mim, é benção, né? Vou ajoelhar, bora. Irmão, e todo mundo orando, impõe as mãos, empurra para um lado, empurra para o outro, e nada do carnal manifestador, irmão. E futuro pastor carnal esse, irmão. Misericórdia. Acabou o culto, complicado, né? Eles constrangidos. Eu, como fui criado na igreja, não fiquei constrangido, porque eu falei: eles estão equivocados. Vou resumir. O profeta do dia, daquele dia, está no mundo hoje. E o carnal é pastor hoje.
Então eu quero dizer uma coisa para você, irmãos, com esse testemunho. Eu não tenho nada contra dons espirituais, você vai perceber isso claramente hoje. Mas não confunda dom com a aprovação de Deus sobre a sua vida. Amém? Não cometa esse erro. Segundo, eu aprendo nesse texto que nem tudo que é espiritual tem a sua origem em Deus. Olha o que diz os versos 2 e 3. Vocês sabem que quando pagãos eram atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Agora Paulo começa a aprofundar. Ele está corrigindo uma ingenuidade espiritual muito comum. Achar que qualquer manifestação espiritual é obra de Deus, é obra do Espírito Santo. O que ele está dizendo para os coríntios é, tomem cuidado, porque nem tudo aquilo que é espiritual vem de Deus. Inclusive ele lembra do passado dos coríntios, porque ele diz, antes vocês estavam envolvidos em experiências religiosas e espirituais, mas vocês estavam voltados para ídolos, para deuses pagãos. E eu estou dizendo para vocês que o mundo espiritual não é monopolizado por Deus. O reino das trevas também opera no mundo espiritual. E vocês foram enganados por muito tempo. Mas eu quero dizer para vocês que é possível que coisas espirituais aconteçam com a direção e a liderança de outro espírito, que não é o Espírito de Deus. E vocês não podem se confundir. Sabe, queridos, existem manifestações espirituais que não exaltam Jesus. E se não exaltam a Jesus, não são do Espírito Santo. Para resumir, ser espiritual não é o mesmo que ser guiado por Deus. Não é porque algo sobrenatural aconteceu que Deus está ali. Nem tudo que é sobrenatural vem do Espírito Santo. Nem tudo que é espiritual vem de Deus. Então Paulo começa aprofundando, ele diz, ninguém que é da parte de Jesus, que fala pelo Espírito de Deus, diz, Jesus seja amaldiçoado. O que é isso, pastor? Ele estava dizendo que havia gente espiritual que amaldiçoava Jesus, não apenas com a sua boca, mas com a sua conduta. E ele estava dizendo, olha, tomem muito cuidado, porque se não exalta Jesus, não vem dele. Há uma carnalidade. Se exalta a si, ou se fala coisas que não têm aprovação de Jesus, não vem dele. E vocês precisam tomar muito cuidado com isso. É por isso, irmãos, que nós temos que confirmar tudo que nós recebemos de alimento espiritual. Você não pode acreditar em tudo que eu falo domingo aqui não, você tem que confirmar na palavra. Você tem que investigar a palavra. Você não pode viver assim. Tem muita gente sendo massa de manobra, porque não conhece a palavra, acredita naqueles que supostamente conhecem a palavra e estão caminhando para uma vida longe da vontade de Deus. Então é importante confirmar. Havia em Corinto gente espiritual falando contra Cristo. Mas tem algo que assusta mais ainda, porque Paulo diz assim, ninguém pode dizer Jesus é Senhor se não for pelo Espírito Santo. O que ele estava dizendo é que tinha gente que exaltava Jesus com a boca, mas não exaltava Jesus com a vida. Gente que glorificava a Deus com o que falava, com o seu dom ou com alguma prática, e mesmo assim não tinha aprovação de Jesus, não foi pelo Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque não adianta eu falar coisas que agradam a Deus se a minha vida não está debaixo do senhorio de Cristo. Não adianta. É o que ele está dizendo. Ninguém pode dizer Jesus é Senhor se não é governado por Ele. Se não caminha conforme a vontade dEle. Está errado. Não ouça essas pessoas. Confronte essas pessoas. O que eu quero dizer, irmãos, é que é possível pronunciar palavras aprovadas por Deus, é possível vir à igreja todo domingo, é possível liderar uma célula, é possível ser um dizimista fiel, é possível até mesmo ganhar gente para Cristo e você não ter Jesus governando a sua vida. Nós temos que fazer uma avaliação hoje. Será que Ele é Senhor da nossa vida? Você quer um exemplo? Paulo chega em Filipos e quando ele passa ali com os seus irmãos que o acompanhavam na viagem missionária, tinha uma jovem escrava que era possuída por um espírito de adivinhação.
E ela dava muito dinheiro para os donos dela, os senhores dela, adivinhando as coisas. Eu queria te dizer que se tem alguém adivinhando em algum lugar, aí não é de Deus não, tá, irmão? A adivinhação não é de Deus não. Queria deixar bem claro isso aqui, tá bom? Bem claro aqui. Adivinhando. Quando passou Paulo com os outros discípulos, sabe o que a escrava disse? Esses aí são servos de Deus, servos do Deus Altíssimo. Eles são cheios de Deus. Jesus é Senhor. Mas era uma mulher possessa. Paulo chegou para ela e falou: cale-se. E o espírito saiu dela na hora. Na hora. Sabe por quê? Porque não é porque fala de Deus que é de Deus, irmão. Não é porque fala em nome de Deus que é de Deus. O que eu quero dizer é que a verdadeira manifestação do Espírito é aquela que exalta Jesus com a boca e com a vida. Se a experiência glorifica apenas a pessoa e não a Cristo, ela gera confusão e não edificação. Ela exalta o dom e não o doador. Então não vem do Espírito Santo. Se quem tem sido exaltado é o homem, tem alguma coisa errada. Eu encerro esse ponto dizendo uma coisa importante. Não avalie o culto, ou uma igreja, ou uma pessoa, apenas pelas manifestações espirituais que você vê. Você tem que avaliar a vida. A vida dele glorifica Jesus? Ele vive o que prega? Ou só mexe com as minhas emoções? O que ele fala e vive é alinhado com a doutrina bíblica? Eu estou sendo transformado e confrontado? Eu estou sendo aperfeiçoado em Cristo? Na vida dessa pessoa há frutos que comprovam que Cristo é Senhor da vida dele? Você precisa investigar tudo, irmãos, senão você será enganado. Quem entendeu? Terceiro, eu aprendo nesse texto que os dons são diversos, mas a origem é a mesma. Versos 4 a 6 dizem assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. O que estava acontecendo em Corinto? Uma verdadeira competição espiritual. Quem tinha certos dons, tinha certos privilégios. Era visto como superior. Era honrado de uma forma diferenciada na igreja. Uns se vangloriavam por profetizar, outros por orar em línguas espirituais, outros por interpretar. E havia uma grande confusão. Então Paulo, para nivelar aquela igreja, ele é muito direto. Ele diz: olha aqui, os dons são diferentes, mas o Espírito que gera esses dons é um só. Todos vocês aqui que manifestam dons, recebem esses dons da mesma origem, do Espírito Santo. Não é diferente. O teu dom não é melhor, o teu dom não é maior, você não é mais importante, mas é um só Espírito, um mesmo Deus, que capacita a igreja para operar dons diferentes para cumprir o propósito maior que ele tem. Todos os dons vêm do mesmo lugar, são geridos pela mesma pessoa e nós devemos prestar satisfação a essa mesma pessoa. Não há atuação ministerial legítima que não venha de Deus. Tudo que nós temos e somos, cada dom, cada recurso, nasceu de Deus, tem a sua origem em Deus. Pastor, mas isso é óbvio. É mesmo, irmãos? Será que nós entendemos que se veio de Deus, então nós fazemos para Ele? E não importa se as pessoas estão vendo, se as pessoas estão aprovando, se as pessoas estão concordando, o que importa é que eu estou respondendo devidamente aquilo que eu recebi do meu Senhor? Será que nós temos entendido isso? Ou será que nós temos pensado que, na verdade, nós estamos fazendo para Deus algo que vem de nós mesmos e não dele? E que Deus talvez precise daquilo que eu faço ou daquilo que eu tenho para que Ele possa cumprir aquilo que Ele quer cumprir? Será que nós nos confundimos com isso? Os dons vêm do Senhor. Não importa o tipo de dom, mas vem dEle e é para Ele, e nós precisamos entender isso. Isso é fundamental. Inclusive a Bíblia diz que nem a vida que nós temos veio da gente. Porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas na cruz nós recebemos vida, e vida em abundância, e vida eterna. Nós só estamos aqui
Porque Cristo morreu por nós. Nossos dons, talentos, recursos, tudo que temos vem de Deus. Nós não temos o direito de dizer, não, eu não vou usar, porque eu não quero, porque eu não estou bem, porque eu não estou satisfeito com a minha vida, porque eu não estou gostando de como as coisas estão sendo. O dom não é teu, ele é do Senhor. Os talentos que você tem não são teus, são do Senhor. Nós somos mordomos dos nossos dons e talentos. Deus nos concede temporariamente para cumprir propósitos específicos. É por isso que pessoas que não estão usando os seus dons não os percebem mais nas suas vidas. Sabe por quê? Porque se não tem utilidade, por que Deus vai continuar te enchendo e te usando? Se você não se move. Sabe, queridos, nós temos que entender isso. Eu preciso também fazer uma diferenciação entre dons, talentos e ministérios. São três coisas diferentes. Primeiro, os dons, eu já disse, são capacitações dadas pelo Espírito Santo a quem nasceu de novo. Quem é que nasceu de novo? A Bíblia diz que nasce de novo quem nasce do Espírito Santo. E nasce do Espírito Santo quem ouviu e creu na palavra da verdade. E por causa disso se arrependeu dos seus pecados, foi perdoado pelo Senhor, recebeu o Espírito Santo, que é o penhor da herança, e se tornou filho de Deus. E agora, como recebe o Espírito Santo, tem o Espírito Santo te capacita para manifestar dons. Isso só acontece na vida de alguém que nasceu de novo. Para ter dons espirituais aprovados por Deus, você tem que ser crente, tem que entregar a tua vida a Jesus. Mas eu também preciso dizer que todo cristão recebe dons. Se você é salvo, você tem um dom. Mas a grande questão não é se você tem dons, e se você tem utilizado eles para a glória de Deus. Mas os talentos são diferentes. Os talentos são habilidades naturais ou adquiridas que nos diferenciam dentro das pessoas. Por exemplo, a minha vida inteira toquei no ministério de louvor, baixo e violão. Antes de eu me batizar, aceitar Jesus, confessar, eu já tocava. Mas tem gente que já nasce com talento e aprimora, e tem gente que vai adquirindo. O tocar não é um dom, é um talento. Inclusive tem gente que não tem compromisso nenhum com Deus, que ganha muito dinheiro tocando por aí. Sim ou não? Cantando por aí. Porque o talento dele, que é inato ou foi adquirido, ele usa para ele. Ele não usa para Deus. Todo talento pode ser usado para a glória de Deus ou para a desonra de Deus. Então nós temos talentos. Jogar bola, talentos em artes, tocar, cantar, carpintaria, tecnologia, informática. Talentos que você desenvolveu e pode usar a serviço do Senhor. Por exemplo, cantar não é um dom, é um talento. Tem gente que queria ter o talento de cantar, mas não tem. Não tem. Tem gente que tem o dom do canto, fica no canto, é uma bênção ali. É muito usado pelo Senhor no canto ali, é uma bênção. Mas o talento de cantar não tem. Mas tem gente, irmão, que desde criancinha começou a cantar e você fala, meu Deus, parece que fez aula a vida inteira e foi desenvolvendo. Talento. Você quer um outro exemplo? Pregação não é um dom. O dom é profecia. A pregação é técnica. Nós estudamos oratória, homilética, exegese e tantas outras ferramentas de capacitação da nossa pregação, mas o dom é profecia. E é importante a gente entender isso. Nós temos que diferenciar. E os ministérios, o que são? São funções designadas por Cristo que envolvem o uso dos nossos dons e talentos para serviço de Deus, do reino de Deus. É por isso que você precisa saber quais são os seus dons e talentos, para que você não sirva no ministério que Deus não te chamou para servir. E você não fique ali se esforçando para fazer algo que você não foi capacitado para fazer. E você fica ali se esforçando, e você se esforça muito para conseguir servir naquela área. E você se esforça demais porque aquilo não é para você. E você não consegue fazer devidamente. Enquanto se você se movesse de acordo com seus dons e talentos, você seria muito mais usado por Deus do que você tem sido. Quem é que está entendendo isso aqui, gente? Quem entende isso, irmãos?
vive em comunhão com a igreja, o corpo é edificado, Cristo é glorificado e o reino avança. Mas em quarto lugar, assim, essa palavra tem um caráter mais de ensino, tá? É uma escola do avivamento no culto de domingo, tá bom? Já que você não está indo, a profecia aí. 4. Os dons são concedidos para o bem comum da igreja. Verso 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o que, queridos? O bem da igreja, o bem comum, o bem de todos. E aqui está o propósito principal de nós termos dons espirituais. Para quê, pastor? Para o bem comum da igreja, para a edificação da igreja, para que a igreja aponte para Cristo, para que a igreja, de fato, cumpra a sua missão e o seu propósito na terra. É o bem da comunidade. Os dons visam o bem comum e não a promoção pessoal. Os dons não são troféus, mas são ferramentas. Não são para promoção pessoal, mas para edificação coletiva. Não é sobre qual dom você tem, mas sobre você estar ou não servindo ao Senhor com o seu dom. Mais importante do que saber os seus dons, é que você decida usá-los para glorificar a Deus e para o bem comum da igreja. É o mais importante. Por quê, pastor? Porque se não for para servir, não serve, irmão. Se for para exaltação do homem, não serve. Se for para que falem de você, não serve. Se estão falando mais de você do que aquilo que Deus faz através de você, não serve. Está errado, está desalinhado. É isso, é isso. Será que nós temos entendido isso? Pastor, mas por que isso é tão importante de ser falado? É simples. Porque a glória não pode ser sua, a glória não pode ser minha, a glória é dele, a ele seja a glória, o poder, a honra para sempre, amém. É sobre ele, não é sobre o homem, é sobre ele. Deus não manifesta o seu espírito para o homem aparecer, para que o homem seja exaltado, entronizado, colocado no trono, adorado, idolatrado. Não, somente a Ele nós devemos nos render e adorar, e glorificar, e celebrar, e obedecer, e adorar, e amar. É Ele o Senhor da glória e o Senhor de todos os dons. É Ele, irmãos, não é sobre nenhum de nós aqui. E quando isso acontece, Deus manifesta a sua glória. Irmão, Deus não quer curandeiro, não. Deus não quer profetada para cima e para baixo, não. Deus quer que eu, você e essa igreja, por meio da sua graça, utilizando os dons que Ele nos deu, edifiquemos o corpo, apontemos para Ele e cumpramos a nossa missão. É para isso, é para isso. Eu lembro que em Atos 8, Simão, o mago, chega para os apóstolos, vendo o mover do Espírito Santo, ele pergunta, vem cá, quanto que eu tenho que pagar para receber o dom do Espírito Santo? E os apóstolos respondem, não tem como comprar o poder de Deus. Ele já tinha até se batizado. E eles disseram, morra você com o teu dinheiro. Porque dom não pode ser comprado. Dom só pode ser recebido se Deus quiser. Os dons servem ao bem comum da igreja. Por exemplo, pastor, quem tem o dom de ensino, serve e edifica a igreja ensinando. Se você tem o dom de ensino e está servindo no louvor, você está errado. Você tem que servir no ensino. É o que Deus te deu, ensino. E quando você ensina, a igreja aprende, a igreja é edificada, o nome do Senhor é glorificado e o reino de Deus avança. Porque você está no seu lugar. Por exemplo, hospitalidade. Que aquela pessoa que serve, acolhe muito bem. Se você tem esse dom da hospitalidade, você precisa exercê-lo para a edificação da igreja. Receber bem, acolher bem, cuidar bem das pessoas. Uma pessoa que serve na recepção, um dos dons fundamentais é a hospitalidade. É saber receber, é saber acolher. Tem que avaliar,
É assim que funciona. A administração. No verso 28, Paulo fala sobre o dom da administração. Tem gente que o dom que tem é organizar a logística, a estrutura, os lugares, para que os outros dons possam ser usados por aqueles que não têm o dom da administração. É assim, irmãos. São diversos dons. Você tem usado. Ou você está preocupado porque você não tem o dom que o outro tem. Ao invés de viver na essência o dom que você tem, a capacitação que o Senhor te deu, e essa igreja precisa. Tantos outros, dons de curar. Se você tem sido agraciado, se movendo no dom de curar, você ora e pessoas são curadas, e você não está fazendo isso, que você volte a fazer isso hoje, em nome de Jesus. Porque tem gente que não vai ser curada pela minha oração, vai ser pela sua nessa igreja. Tem gente que eu vou visitar e não vai ser curado, você vai visitar e vai ser curado. E assim a igreja é edificada, a igreja cresce, a igreja avança, e o nome do Senhor é glorificado. Em Romanos 1, 11 e 12, Paulo também fala de um outro propósito dos dons espirituais. Ele diz assim: anseio vê-los, a fim de compartilhar algum dom espiritual. Para quê? Para fortalecê-los. Isto é, para que vocês e eu sejamos mutuamente encorajados pela fé. Então, dons espirituais são para o fortalecimento e encorajamento da igreja. Quando você usa o teu dom, cada um no seu quadrado, cada um fazendo a sua parte, você tem os seus, eu tenho os meus. Quando isso acontece, a igreja é fortalecida e encorajada, irmãos. Ah, queridos, como é importante falar sobre isso. Mas em quinto lugar, eu aprendo nesse texto que todo cristão recebe dons, mas ninguém manifesta todos os dons. Vamos ler do verso 8 a 11. A um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de curar, pelo mesmo Espírito. A outro, poderes para realizar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. A outro, ainda, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui a cada um como quer. Querido, o que Paulo está dizendo aqui é que os dons são pessoais, mas não são exclusivos. E todo cristão recebe ao menos um dom. E na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 4, verso 10, ele diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Ele está dizendo: você recebeu o seu dom para usar, então comece a usar. Sabe um dom que você não vai encontrar aqui? O dom do banco. Fico no banco e é uma bênção. Não tem aqui, irmão. Eu li de Gênesis a Apocalipse, não encontrei o dom do banco. Não tem, eu fico ali e com a minha região glútea eu limpo a cadeira da igreja. Vou embora abençoado, alimentado, mas eu não sou um instrumento para edificar de fato a igreja. Não existe o dom do banco, irmão. Cada crente recebe pelo menos um dom espiritual, mas ninguém recebe todos os dons. Posso repetir isso aqui? Cada crente recebe pelo menos um dom espiritual, mas ninguém recebe todos os dons. Por quê, pastor? Porque isso garante que ninguém vai ser autossuficiente nessa igreja. Isso garante que eu vou ter que depender de você, meu irmão, para ser quem Deus me chamou para ser. Isso cumpre um princípio presente nessa carta, que é a interdependência no corpo de Cristo. Nós dependemos uns dos outros. É assim, promovendo unidade, humildade. Nós também não recebemos todos os dons porque não precisamos. Como assim, pastor? Eu não disse que os dons são para o bem comum da igreja? Então eu não preciso ter todos os dons. O que importa é que a igreja tenha todos os dons. E assim eu serei edificado. Quem entendeu isso aqui, gente? Eu tenho dons, você tem outros. Se eu usar os meus devidamente e você também, essa igreja vai ser edificada para cumprir o propósito que o Senhor tem para ela. É assim. Ninguém tem todos os dons. Isso é tão importante entender, irmãos. E olha o que diz no verso 11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui a cada um como quer. Quem determina quais dons nós temos, irmãos?
Quem? Temos não, recebemos. Vou falar sobre isso também. Quem determina? O Espírito Santo. Ele dá para quem Ele quer. Pastor, eu posso pedir por um dom que eu não tenho? Você pode. Nós somos filhos, né? E filho tem uma especialidade, que é pedir, né? Mas se Ele vai dar ou não, é uma escolha dele. Ele distribui conforme Ele quer. E quando Ele distribui conforme Ele quer, Ele não está pensando no que você quer, Ele está pensando naquilo que vai edificar o bem comum da igreja. Então Ele vai dar se for servir para isso. Porque se não for servir para isso, Ele não dará. Ele não dará. Mas pedir nós podemos. E não pense que na igreja o principal dom é o pastor. Porque o pastor está no púlpito, porque o pastor está nos vídeos e imagens institucionais da igreja, porque o pastor é mais visto. Irmão, deixa eu falar uma coisa. A quem muito é dado, muito será cobrado. Em Tiago, ele diz que quem se coloca como mestre será julgado com maior rigor. E a Bíblia diz que eu vou prestar contas, não só da minha vida, não, irmão. Eu vou prestar contas da tua vida. Da tua vida. Olha o peso sobre a vida do pastor. Me ajuda aí, então, por favor. Ame Jesus. Vai facilitar a minha vida. É assim. Então, a quem muito é dado, muito será cobrado. Existem diversos tipos de dons. E há uma orientação apostólica de Pedro dizendo: cada um exerça o dom que recebeu. Ou seja, queridos, não dá para cometer dois erros que muita gente comete. Primeiro, servir uma área que requer dons e talentos que você não recebeu. Você está na recepção, mas você não tem o dom de hospitalidade, de acolhimento, de vibração. Está desalinhado. Talvez tenha que estar em outro ministério. Ou outros exemplos que eu posso usar aqui. E segundo, não é apenas saber quais são os seus dons. Você tem que saber. Mas você também precisa utilizá-los para o bem comum da igreja. Pastor, não sei qual é o meu dom. Você precisa saber, irmão. E eu queria dizer que você tem alguns dons, e não apenas um dom. Porque não saber qual é o seu dom é uma deficiência espiritual. E saber qual é o seu dom e não utilizá-lo para a edificação da igreja é desobediência espiritual. Então, você precisa entender sobre isso. Pastor, como é que eu vou fazer isso? Eu vou contar no final para você aqui, com mais clareza. Eu quero falar quais são os dons espirituais que a Bíblia conta. É claro que nesse texto, Paulo fala apenas dos dons manifestacionais, porque era o maior problema da igreja. Tá? Era o maior problema da igreja. Mas existem diversos dons. Eu dividi em 3 categorias. Primeiro, dons de governo, dons de liderança. Efésios 4, 11 a 13, que diz que ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Qual é o fim desses dons, dessas capacitações? É equipar os santos para cumprir o ministério. Quem é o apóstolo? É aquele que envia, é aquele que levanta novos líderes, é aquele que tem clareza sobre o que Deus espera de cada um que caminha com Ele. Ele é aquele que planta igrejas, ele é aquele que forma líderes, ele é aquele que impulsiona as pessoas para viverem coisas maiores. É o apóstolo. Quem é o profeta? O profeta é aquele que, ao declarar a palavra de Deus, exorta, consola e edifica. Ah, pastor, achei que era aquele que revelava o CPF. Não, irmão, não é isso não que a Bíblia diz. Vou falar mais domingo que vem também. É o profeta, ele tem uma sensibilidade maior para perceber os movimentos do Espírito, e para pregar a palavra, e para falar a palavra, e para anunciar a palavra. É o profeta. O mestre é o professor, é aquele que instrui, é aquele que quando ensina, todo mundo entende, porque ele tem facilidade de fazer isso. E o evangelista, pastor? Todo crente é chamado a evangelizar, mas o evangelista é aquele que é natural para ele evangelizar e ter êxito na evangelização. É natural, mas todo crente tem que evangelizar. Importante mais isso. Esqueci algum? Falei de todos, né? Então, queridos, qual o papel desses dons? É equipar a igreja. O apóstolo tem que fazer a sua parte, o profeta, o pastor. O pastor exorta com sabedoria, acolhe, tem paciência, impulsiona. É isso. Qual é o meu papel aqui? É equipar a igreja.
Eu tenho que pregar o evangelho? Claro que tem. Aí fora, eu prego. Mas meu maior papel, como o meu dom principal, é equipar a igreja. Por exemplo, eu tenho que formar pastores. Queria dizer para você, líder de célula, você está no seu seminário para se tornar um pastor. Você é um pastor. Inclusive em outubro vamos consagrar pastores formados em casa aqui para a glória do Senhor, irmãos. É assim que funciona. E os dons ministeriais? Lá em Romanos 12, Paulo cita os dons ministeriais. Aqui eu preciso muito ser atento para isso aqui, tá? Vamos lá. Ele diz aqui: cada um de nós tem um corpo com muitos membros. Esses membros não exercem todos a mesma função. Nós temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Aqui, se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Já falei desse dom. Se o seu dom é servir, sirva. Tem gente que serve com uma naturalidade, irmãos. É impressionante. Serve em casa, serve na igreja, serve em todos os lugares. Está sempre servindo. Sempre servindo. Eu olho aqui para um monte de gente. Todo cristão é chamado a servir, mas tem uns, irmãos, que isso é natural. A pessoa serve com a paixão, com amor, com carinho. Não está nem preocupado se vão reconhecer o serviço dele. Porque ela se satisfaz em servir. É o dom do serviço. Ensino, eu já falei. Olha aqui. Dar ânimo é um dom, você sabia? Sabe aquela pessoa que você está cabisbaixo, chega perto de você, e você fica 5 minutos com ela, você já sai achando que você é a melhor pessoa do mundo? Te coloca para cima, te exalta, te impulsiona. É alguém que tem o dom de dar ânimo. Você lembra de alguém na sua vida que faz isso? Te anima, te revigora. Olha esse aqui, se é contribuir, que contribua generosamente. Tem gente que tem o dom da generosidade. Todo cristão tem que ser generoso, mas tem gente, irmão, tem irmão aqui da igreja que me liga todo mês, não é assim de vez em todo mês. Pastor, a igreja está precisando de alguma coisa? Manda uma lista para mim. Eu mando a lista, ele fala, essa parte aqui pode deixar comigo, eu vou comprar. Generosidade. Tem gente que liga para o líder, aqui, eu estou comprando sapato aqui e achei a tua cara, você calça quanto? Mas não é meu aniversário não? Não, quero te presentear. Generosidade. Pastor, é quem é rico que tem esse dom? Não, irmão, não é sobre o quanto você tem, é sobre o quanto você decide dar. Generosidade. Generosidade. Tem gente que é generosa assim, de umas formas impressionantes. Muita gente. Exercer liderança, que faça com zelo. Todo mundo pode liderar no reino de Deus, mas tem gente que tem muito êxito na liderança, porque tem esse dom, E o último é mostrar misericórdia. A pessoa que tem o dom de misericórdia, de ser misericordioso, é aquela pessoa que não pode ver alguém sofrendo, irmão, que já cola nessa pessoa, já ora, já se importa, já se move para ajudar, visita enfermo, visita gente afastada, alguém está chorando, cola nessa pessoa. É a pessoa que tem um dom de misericórdia. São muitos dons, mas eu termino com os dons manifestacionais, que são os dons da polêmica. E ele cita aqui vários. E eu dividi em 3 categorias. Dons de revelação. Você está aí ainda? Primeiro, os dons de revelação. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. Esses 3 dons se manifestam através de 2 coisas. Primeiro é o testemunho interior. O que é o testemunho interior? É o que a Bíblia diz, que o Espírito de Deus testifica do nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É uma impressão que eu tenho dentro de mim, a respeito de algo ou de alguém. É o famoso eu estou sentindo, você já ouviu? Só que a gente demoniza o eu estou sentindo. Às vezes está sentindo nada mesmo não. Mas às vezes é o Senhor falando alguma coisa. Atos 27, Paulo está no navio para Roma, e antes da viagem começar, ele fala para o centurião e para o comandante do navio. Ele fala assim aqui: eu vejo que essa viagem vai dar errado. É melhor a gente não embarcar agora. Ele teve uma visão? Não. Ele sentiu algo, uma impressão. Não ouviram ele. O navio pegou uma tempestade furiosa. Eles estavam quase naufragando. Apareceu um anjo, que é a segunda forma de manifestação desse dom de revelação. Apareceu o anjo, é a visão. A visão você pode ter com os olhos abertos ou com os olhos fechados. É a visão. A visão. Apareceu um anjo e falou: Paulo, fica tranquilo. Vocês vão naufragar, mas não vai morrer ninguém. Só por amor a você, Deus não vai deixar ninguém morrer. Ele teve uma visão. Tem gente que tem sonhos, tem gente que tem visões. Então é assim. E o que é a palavra de conhecimento, sabedoria e discernimento de espírito? Palavra de conhecimento é quando você tem uma impressão a respeito de algo ou alguém. Você sente algo sobre alguém. E Deus fala: vai lá
e fala para ela não ficar assim, que eu estou cuidando dela. Hoje eu entrei no Uber, vindo do aeroporto, e quando eu vi lá o nome do Uber era Ezequias. Aí eu falei, irmão, é filho de crente, com certeza. Aí eu entrei, bom dia, aqui, tu tem nome de rei, hein? Ele é Ezequias. Eu falei, você sabia? Sabia. Falei, tua mãe é crente, né? Aí ele, minha mãe é, e eu também sou, e sou pastor. Aí ele disse assim, inclusive, Deus me manda te dizer uma coisa. Dentro do Uber, irmão, liberou uma palavra de conhecimento para a minha vida. Na hora, não vou te contar não. Um dia eu vou contar. E fez muito sentido, porque às vezes a gente tem que saber se é sensação ou se é impressão do Espírito. Aí você pergunta, fez sentido para você? E ele falou, irmão, ele falou um negócio ali que só pode ter sido Deus mesmo. Eu falei aqui, fez sentido. Glória a Deus, obrigado. É assim, o rei Ezequias dirigiu para mim hoje, olha que honra. Palavra de conhecimento. Ele teve uma impressão, uma informação. Só que eu passo a informação e você perguntar, o que eu faço? Sabe qual vai ser a resposta que tem esse dom? Cara, ora a Deus, busca a tua liderança espiritual e busca entender. É diferente da palavra de sabedoria, que é uma revelação acompanhada de aconselhamento, de um conselho. Por exemplo, José do Egito. O faraó teve lá os sonhos. E ele falou, olha, esses sonhos aí significam que virão 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. E o faraó fica desesperado. E ele pergunta, o que é que eu faço? Qual foi a resposta de José? Estoca 1/5 de tudo que for produzido nos anos de fartura e vai ser suficiente. Ele teve uma palavra de sabedoria. Ele primeiro teve uma palavra de conhecimento e depois ele aconselhou com uma palavra de sabedoria. Quem é que está entendendo, gente? E o discernimento de espíritos é a capacidade sobrenatural de perceber o que os sentidos humanos não são capazes de perceber. Se alguém é de Deus ou não é. Quem tem o dom de discernimento sabe no Senhor se eu sou homem de Deus ou não sou. Se tu está falando da parte de Deus ou não está. Ele tem essa impressão, essa capacidade de Deus. Ele percebe aqui, isso não é de Deus não. Não está certo não. Perfeito? Dons de revelação. Agora dons de poder. Fé, cura e operação de milagres. Todo crente tem que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas tem gente que tem a fé, irmão. Você fala assim, que é isso, irmão? Por exemplo, Daniel, na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha. É uma fé que realiza coisas muito incomuns. Por exemplo, a minha esposa tem esse dom, falei para ela. Falei, você tem esse dom. Tem a fé, aquela mulher, irmão, que ela fala um negócio assim, ó, Deus vai dar isso pra gente. Ela fala assim, só Deus mesmo para dar. E Deus vai lá e dá. Essa mulher tem fé, ora por coisas impressionantes. E Deus vai lá e faz. Dom da fé. Fé. Cura. Todo cristão pode orar e o enfermo ser curado, amém? Mas tem gente que na maioria das vezes que ora, a cura acontece. Porque ela se move nesse dom, ela manifesta esse dom. Tá bom? Mas eu queria dizer uma coisa. Ninguém tem o dom de curar. Ele é um dom manifestacional. Porque se você fosse detentor do dom de cura, sabe o que você ia fazer? Você ia largar o teu emprego e ia fazer plantão nos hospitais aqui de Vitória. Vai lá, que o GCL tem um dom de cura. Vai lá. Dor de cabeça? Está curado. Problema na vesícula? Está curado. Tem cirurgia não. Os cirurgiões iam ficar sem emprego, os hospitais iam fechar e ia todo mundo na tua casa. E o que isso ia gerar, irmãos? Exaltação de Deus? Ia gerar o quê? Exaltação do homem. Eu tenho que estar perto do André porque ele tem dom de cura. André, o que eu faço para você, André? Eu te agrado, André. Porque você pode me curar. Está entendendo, irmãos? É dom de cura. E operação de milagres? Operação de milagres é todo tipo de milagre que não é cura. Por exemplo, transformar água em vinho. Abrir o mar vermelho, multiplicar pães e peixes. Tá bom? Então, é isso. E dons locais de fala. Profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Domingo que vem eu vou aprofundar esses dons. Tá? Vou dar mais clareza. Mas as línguas são as línguas espirituais. É o idioma dos céus que é dado ao homem para adorar a Deus. E é o único dos dons que sem interpretação só serve para edificação própria. Não visa o bem comum da igreja, mas é um dom espiritual que existe e que nós podemos nos mover nele. Muitos aqui na igreja se movem nesse dom. Tudo bem. E a interpretação é a capacidade de interpretar o idioma do céu. A pessoa ora e eu consigo interpretar.
e a profecia, eu já falei hoje aqui. Pastor, como é que eu vou descobrir qual é o meu dom? Primeiro, você vai orar. Segundo, você vai servir. E na prática do serviço, você vai entendendo aquilo que tem mais sentido com você. Terceiro, você vai perguntar para as pessoas, o que as pessoas reconhecem em você? Elas percebem esse dom na sua vida? As pessoas já vão dizendo, cara, você tem dom de serviço. Pô, cara, você recebe muito bem a hospitalidade. É assim, você vai fazer assim, servindo, no contágio. Você também vai perceber o que gera fruto. Por exemplo, tem coisa que você faz que gera muitos frutos. Provavelmente é um dom. Eu estou falando dentro da igreja, eu estou falando para Deus, né? É sobre isso. Então, para de se esforçar muito para ter um dom que você não tem. Peça para Deus te dizer qual é o seu dom. Nós estamos disponibilizando um teste de dons que toda a igreja precisa fazer. Já vai para os grupos aí dos líderes, e todo líder que receber encaminha para a sua célula, porque na sua célula vocês vão falar sobre isso dessa semana, tá bom? Dons, você vai descobrir ali. Os manifestacionais eu não coloquei não, porque esse dom assim, ele é muito claro, fica muito evidente, mas você tem que se mover neles, tá bom? Mas em sexto lugar, todos os dons são indispensáveis para a saúde da igreja. Eu não vou ler dos versos 14 a 21, para não tomar muito tempo. Mas o que Paulo diz aqui é que a igreja é um corpo. E como qualquer corpo, tem os seus membros. Eu, talvez seja braço. A Lívia, talvez seja a perna. O Guilherme, talvez seja a mão. Eu não sei. E o que ele está dizendo é o seguinte: o olho não pode desprezar a mão. Eu não posso achar que porque eu sou olho, porque eu tenho certos dons que a mão não tem, eu sou melhor do que ela. E eu também não posso achar que porque eu não tenho os dons que o outro tem, eu sou inferior a essa pessoa. Queridos, quem é que está entendendo isso aqui, por favor? Porque como que tem gente que não está fluindo no espírito por causa dessa comparação? Não se desvalorize. Se você é olho, seja olho da melhor forma possível para a glória de Deus. É isso. E também não seja arrogante, porque não existem dons de palco e nem dons de porão. Todos os dons vêm do Senhor e são úteis para glorificar o nome dEle e edificar a igreja, em nome de Jesus. Mas em último lugar, eu aprendo nesse texto que devemos buscar com dedicação os melhores dons. Pastor, mas você falou que não tinha dom melhor, menor, maior. É isso mesmo. Verso 31. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. O que são os melhores dons? São aqueles que cumprem um propósito maior. E depois, domingo que vem, inclusive você estava aqui domingo passado, pregou sobre o que aqui, pastor Robson? E o amor é um dom, e é o maior de todos os dons. Entre o capítulo 12 e 14, Paulo coloca o dom do amor. E ele diz ali, aqui, se não tiver amor, não adianta profetizar, curar, libertar, não adianta você ser o guru gospel do momento. Não adianta, não vale de nada, de nada, de nada. Quais são os melhores dons? Nós vamos entender domingo que vem com mais clareza. Mas é profecia e o amor. Porque tudo que nós fizermos tem que ser fundamentado no amor. No amor. E querido, o que eu quero dizer para você nessa manhã é que Deus quer ativar e reativar dons nesse lugar aqui. Então por isso, fique de pé no seu lugar. E eu queria te convidar nesse momento, querido,